pelo tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, amém? As mãos bem alegre para Jesus. que louva, que
artista de louvor, e louvado seja Deus, ele toca, pega no louvor e toca, que ela sinta o som de Deus na pé. Ele fora, parece que Deus não está na terra, porque fica o pensamento com Deus orando. O Senhor mostrou uma revelação para ele muito grande. Louvado seja Deus. O ano passado, sobre arrebatamento do planeta externo, mostrou coisa ruim. Ele não queria voltar do arrebatamento. E o Senhor falou para ele: ele não vai voltar porque eu oro aqui na terra, a terra contigo. E ele voltou, né? Louvado seja Deus. E Deus tem abrido a visão dos meus filhos, porque meus netos, meus filhos, irmão, minha oração eu faço com o Senhor Jesus, aleluia. Com meus netos, até aqueles que estão fora desse caminho do Senhor Jesus, abra a visão dos meus netos, a visão dos meus filhos, para eles verem o que o mundo é. Que o mundo é o inimigo, na vida, o inimigo do mundo da vaidade e do pecado que ele faz. E Deus tem abrido a visão dele. Eles veem visão do celestial do Senhor, Deus tem mostrado. Eles visão de Deus, Deus tem a visão. E eles são tementes a Deus, não gostam de nada dessas coisas do mundo, eles não gostam dessas coisas de música mudando, né? Eles pegam o violão para tocar o nome do Senhor, louvar a Deus, louvado seja Deus. Eu sou muito grata a Deus, porque eu não sei com minhas mãos sozinha não poder fazer, mas o Senhor da glória ouve as minhas ouvidas de oração e tem transformado a minha família, meus netos, em louvor para Deus, amém? Vai te falar, minha vamos ofertar a casa do Senhor da glória, louvado seja Deus, para que Deus venha abençoar a nossa vida, ela continue abençoando mais e mais a nossa vida, na mão do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Eu vi louvado seja Deus, aleluia, muitas coisas que a gente vê acontecendo pela internet, aí louvado seja Deus, que Jesus está acontecendo, muitos vendavais que está tendo, muitos furacões que até está destruindo muita cidade. Mas nós aqui, louvado seja Deus, como minha filha falou, meu neto falou para mim: vó, o Brasil aqui, o São Paulo, é uma cidade que tem muita igreja. E o povo aclama muito por Deus, por isso que Deus tem que ser bem poupado o povo aqui de São Paulo, amém? Comece dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Deus querido, eu poder nesse momento, meu Pai, dar oferta, meu Pai, na tua casa. Senhor da glória, louvado seja Deus, abençoa a tua casa. Abençoa o teu servo, a tua serva, jogando por terra do mal. Todo impedimento da barreira, meu Senhor da glória. Prospera na vida do teu servo, joga por terra, meu Pai. Todo demônio da enfermidade vai queimando pelo domínio do nosso santo. Confirma o livramento na nossa vida, meu Pai. No nosso lar, multiplica o meu livro dos remédios, meu Pai. Abençoa, dá saúde para nós, meu Pai, para ofertar mais e mais a tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo, amém? Deposita na sala, canta bem alegre. Se eu ganho 10 para o Senhor, eu tiro 1. Se eu ganho 100 para o Senhor, eu tiro 10. Se eu ganho 1000 para o Senhor, eu tiro 100. Fazendo assim com Jesus vai tudo bem. Fazendo assim com Jesus vai tudo bem. Aleluia, graças a Deus, a irmã vai passar por voto. Aleluia, a irmã vai passar por voto para ajudar você a fazer a voto com Deus. Louvado seja Deus. Para o voto do grande clamor, amém? Louvado seja Deus, você, louvado seja que anda clamando a Deus pela sua família, faz o voto do grande clamor a Deus, para que Deus venha abençoar a sua família também, salvar a sua família, porque a nossa família precisa da salvação do Senhor da glória. Quem vai passar mais voto, louvado seja Deus, faça o voto, irmão, que nós ajuda a casa de Deus, nós tem recompensa em dobro. Porque o Senhor da glória nos abençoa muito mais do que nós dá para a casa do Senhor. Louvado seja Deus, porque eu olho para a minha família, louvado para muitos irmãos também, porque naquela epidemia que teve, o Senhor não deixou Deus se todo eu estava empregado. Na filha minha, que na epidemia, Deus abriu a porta de emprego para elas, meu Pai. Mas faça a volta de Deus, não canse de fazer a volta para ajudar a casa de Deus, que quando você ajuda a casa do Senhor, Deus também abre as portas para você e para a sua família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, amém? Eu sempre tem uma medita na palavra de Deus, se encontra no livro de Mateus.
Mateus. Livro de Mateus 12. 12. Livro de Mateus 12, no capítulo 38, amém? Aleluia, graças a Deus. Capítulo 38 de Mateus, fica na página. Já, louvado seja Deus. 38, título da mensagem é o milagre de Jonas. É o título da mensagem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois onde está neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, e para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém? Todos acharam? Amém? Então você diz assim a palavra de Deus se encontra no livro de Mateus, o milagre de Jonas. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E então alguns fariseus esquibra. Aleluia. Amém? Oh, glória. Irmão, vamos ver se a minha filha Patrícia chega mais cedo na terça-feira que vem, que eu trazer ela aqui para me ajudar a ministrar a palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos meditar, irmãos? Diz assim, ó. O milagre de Jonas é o título da mensagem. E alguns dos esquibras, dos fariseus, tomaram a palavra dizendo: Mestre, queremos que vê da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má, adulta, pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, em 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém? Louvado seja. E diz que em Viterão ressurgirão no juízo. Está uma geração que condenarão, porque se arrependeram com as coisas, as suas pregação de Jonas, que está aqui. Mas quem está aqui é maior do que Jonas. Amém? Louvado seja Deus. Levanta a mão para você ligar ao Pai Deus. Meu Deus maravilhoso, eterno Pai, nessa de oração, meu Pai, aqui com a sua palavra, meu Pai. Concede falar conosco no nosso coração, meu Pai. Derrama a tua graça e o Espírito Santo na nossa vida nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para todos sempre. Amém, Jesus. Pode se assentar e dar uma linda salva de palmas para Jesus. Sobre o que Jesus estava pregando em certo lugar. Jesus estava pregando, e
E Jesus respondeu. Mas ele respondeu e disse que uma geração má e adulta, porque pedem um sinal e porém não lhe dará outro sinal, senão o sinal de Jonas. Porque Jonas, louvado seja Deus, desobedeceu à voz de Deus. Deus mandou Jonas para a cidade de Nínive para pegar a palavra de Deus para aquela geração má que estava lá, aquela geração pecadora, geração adulta que estava naquela cidade de Nínive. E Jonas desobedeceu a Deus, ouviu a voz do coração dele, que ele quis fugir da presença do Senhor. E quando Deus determina algo na minha vida, na sua vida, não adianta eu ler você fugir da presença. Onde nós for, ele vai buscar e trazer para fazer algo que ele tem. Então Jonas fugiu da presença de Deus. E Jesus confirmou para aqueles homens que não daria outro sinal senão o sinal de Jonas. Porque Jonas desobedeceu a Deus. Mas Deus naquele momento que Jonas pegou e desobedeceu a Deus, que pegou aquele navio que era para a taça, para fugir da presença de Deus, Deus colocou o Pedro, colocou a tempestade e o mar, louvado seja Deus, para que Jonas não chegasse ao teu lugar que ele designou fazer para fugir da presença de Deus, para não fazer o querer do Senhor. Porque o Jonas tinha um coração duro. Ele queria que Deus fizesse vingança conforme a vontade dele. Mas o Senhor agora não está aqui para vingar ele, você está fazendo fazer conforme a vontade dele, não a nossa. Nós amamos o Senhor, mas quem faz a obra é Deus. Deus quem faz a obra na vida de cada um de nós. Eu estou aqui hoje não porque era boazinha, porque era uma santa na presença de nenhum de nós. Mas nós vamos ter que passar por um processo que não veio com o médico, não tinha mais jeito para dar para nós fugir do pecado e se apegar a Deus e vai para os pés de Jesus. E Jonas fugiu da presença de Deus, fugiu do meio do povo, da presença de Deus. Ele fugiu sim, mas não da presença de Deus, porque onde ele estava, Deus estava olhando para ele. E aqui no nosso meio tem pessoas que Deus tem mandado você ir e você não vai. Deus tem mandado faz e você não tem feito. E por isso que você quer passar por luta, passar provação. Porque Deus, minha serva, te chamei para isso. Te mandei porque você não fez. Às vezes até você é convidado, você nega e não vai. Deus está falando lá, não quer, você quer que Deus faça com você o que fez o sinal de Jonas, o que fez com Jonas. Porque, irmão, louvado seja Deus, o hospital está cheio de crente. Está cheio de crente no hospital, porque não quer fazer a obra do Senhor. Deus manda ir, não vai. Deus manda evangelizar, não vai. Vai abrir o culto, você não quer ir. Tem que pedir a lá para fazer a obra na casa dele. E Deus está provando esses cristãos. E nessa noite Deus fala o milagre de Jonas. Jonas passou por um milagre. E Deus tem milagre para mim e para você nessa noite, aleluia, graças a Deus. Mas é necessário que nós obedeçamos a palavra de Deus. É necessário que nós obedeçamos a voz do Senhor. Quando o Senhor falar conosco, vai, nós vai. Quando eu falo, vem, ele não falou, vem. O vai orar, vai orar. Vai buscar minha presença, vai na vigília, vai na vigília. Vai no ciclo de oração, na consagração, vai na consagração. Obedece a voz do Todo-Poderoso. Porque é melhor nós obedecer do que sacrificar. Porque, irmão, nós não fogimos da presença de Deus. Da presença de Deus ninguém se esconde. Nós podemos se esconder do pastor, da irmã, do dirigente, mas de Deus ninguém se esconde. Porque onde nós está, Deus está com o olho sobre nós. Olhando o que nós estamos fazendo no nosso lar, na rua de passe, no meio dos amigos, da parentela. Deus está cuidando de tudo, vê tudo. Todas as palavras que saem da nossa boca, se nós é fiel a Ele, se não é fiel. E Jonas, louvado seja Deus, como diz a palavra. Jonas obedeceu à voz de Deus. E Jonas não teve vezes na palavra. Ele passou pela tempestade, aquela tempestade que tomou, aquele mar, ele ficou assustado, porque aquela tempestade não parava. E acabou os deuses dele, aquela tempestade não parava. Porque quem estava ali fazendo acontecer aquilo ali, aquela tempestade, a fúria do mar era Jonas. Porque Jonas desobedeceu o chamado de Deus, Jonas desobedeceu a voz de Deus. Por isso aquela tempestade veio sobre o mar, para que Jonas não chegasse logo na
lá, aleluia, se antes se cumprisse a palavra de Deus na vida dele. Então, louvado seja Deus, Jonas diz a palavra de Deus, que Jonas foi lançado ali no ventre que Deus preparou, louvado seja Deus, um peixe para tragar Jonas. João, como diz, do Senhor passou 3 dias, João passou 3 dias de calor na entrada do peixe. Deus na palavra também que Jesus veio ao mundo, sofreu, passou perseguição, foi apontado, foi caluniado, passou grandes aflições, foi morto, crucificado. Mas ele, nessa palavra, ele passou como Jonas, ele passou 3 dias no profundo abismo da terra, para hoje eu e você que é pecado tivesse que para tomar a chave que está na mão do inimigo para trazer para nós a salvação, a libertação para a nossa vida. Amém? Bate palma bem alegre. Aleluia, glória a Deus. E hoje o nosso meio é diferente, irmãos. Tem muito Jonas no nosso meio. Está cheio de Jonas na igreja. Está cheio de Jonas na igreja que não quer fazer nada para o Senhor. Só quer chegar em casa, louvado seja Deus. Vem para a igreja, sentar em casa, dar o seu serviço para cá. Outros que trabalham, uns que não trabalham. Se pede para fazer uma obra que o Senhor não quer. Chamar para evangelizar também não quer. Vai chamar para fazer uma pregação, não quer. Se convida para fazer algo, Deus não quer. Então nega tudo. Eu vou orar, vou para ver se Deus confirma. Deus, se Deus só mandou você fazer, porque Ele está na frente. Primeiro, se você não de Deus não estivesse na frente, Ele não mandaria chamar você para fazer. Bate palma, bem alegre para Jesus. Então, muitas vezes, irmão, a gente passa a provação por a nossas próprias desobediências. E aqui no dia diz ao cenário, porém, lhe darei outro sinal de Jonas. Pois o Jonas, como esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aleluia, glória a Deus. Ele passou no seio da terra para fazer, fez a palavra de Deus em Jesus entrou no inferno. Ele foi até o inferno, pegou a chave da morte que estava na mão do inimigo. Ele tomou a chave da morte. O poder da vida e da morte está nas mãos de Jesus. E por isso que nós temos que obedecer a sua palavra. Porque nós temos que andar em santidade e do Senhor da sua palavra. Não olhar nem para a direita, mas para o alto que é Jesus. Para o alto para Jesus. Estava pregando na vida da você. Estava pregando na vida da Califórnia, sexta-feira, louvado seja Deus. E se eu falava na palavra, louvado seja Deus, que para nós não olhar para os falsos profetas, para nós olhar para os falsos pregadores, para não olhar para continuar olhando para a direita, que é Jesus, para o alto que é Jesus. Não olhar para os falsos pregadores, as falsas doutrinas que está surgindo, para nós olhar, para permanecer firme na presença do Senhor. Ou a doutrina santa de levar a doutrina do Santo Senhor Jesus. Amém? Bate para a galera. Aleluia. Então nós temos tempo de nós buscar, irmão. É tempo de nós buscar, é tempo de nós sacrificar a nossa vida no Senhor. Porque, louvado seja Deus, a gente vê como Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Os sinais estão todos aí. Na quarta-feira passada eu saí na rua, louvado seja Deus, o Brasil inteiro. O céu estava tão lindo, o céu, que as nuvens pareciam asas de anjos. Aquelas asas, o pessoal comentando, até comentaram na internet, que aquela pessoal, como é que o céu parecia anjos, parecia asa de anjo. A nuvem se formou tipo da asa de um anjo. É sinal da vida do Senhor da glória, louvado seja Deus. Outros países agora ficam vermelhos como sangue. É sinal da vida de Jesus. Jesus está mostrando o seu sinal. Então nós temos que se apegar. E o Jonas, depois que Jonas passou por tudo que ele passou, Deus ainda deu compaixão de Jonas. Que Jonas clamou lá no ventre do peixe. Deus olhou lá, o Jonas pediu perdão, se arrependeu dos seus pecados. Louvado seja Deus, salvou da sua rebeldia. Pediu a Deus que perdoasse. E Deus perdoou do ventre do peixe. Deus ouviu a voz de Jonas e perdoou Jonas e deixou Jonas. Mas não poupou Jonas de fazer a obra dele. Ele ordenou aquele peixe que lançasse
Jonas na praia da cidade de Nínive, ele tinha mandado Jonas fazer a obra dele. E Jonas chegou, louvado seja Deus, foi ali e pregou a palavra de Deus para aquele povo. E aquele povo se converteu a Deus, aquele povo, diz a palavra de Deus que aqueles governantes daquele lugar, aqueles reis daquele lugar, colocou até os animais, colocou em jejum. Então você, nem os animais deixou se alimentar, todos jejuaram aquele povo foi salvo pelas mãos do Senhor, porque Jonas não queria que Deus destruísse aquela nação, porque Jonas não gostava daquela nação, porque aquela nação, os pais dele morreram por a mão daquela nação, e Jonas queria que Deus fizesse justiça, conforme a vontade dele, não a vontade dele, mas o plano de Deus era salvar aquela nação, e por isso Deus mandou justamente Jonas para fazer eles ganhar, para salvar para pegar a palavra e salvar aquela nação. E Jonas não aceitou. Nem mais eu você. Se Deus manda você a pegar, pode ser na comunidade, onde você for, no hospital, se mandar evangelizar no cemitério, vai lá, tem alma também precisando de Jesus. E você vai fazer o querer do Senhor. Não queira ser que nem Jonas, mas Jonas recebeu o milagre, como diz aqui a palavra, o milagre de Jonas. Ele passou por toda a provação, mas o milagre aconteceu na vida dele, porque depois de tudo que ele passou, ele se humilhou diante do Senhor, se arrependeu do que ele fez, e Deus concedeu o milagre. Ele se arrependeu. E hoje eu estava mostrando ali para a irmã a foto. Eu sou uma milagre. Você é um milagre. Eu sou um milagre. Eu mandei a foto para o irmão quando eu estava operando a irmã na UTI, quando eu operei da cabeça, e meu corpo inchou. Fiquei parecendo uma bola, parece que eu ia estourar. De tão inchada que eu fiquei. E Jesus me deu de graça. Eu sou um milagre de Jesus. E todos nós que estamos aqui somos um milagre de Jesus. Porque se Jesus não fosse na nossa vida, não fosse estender a mão para ele, você nem eu não estava aqui, nenhum de nós estava aqui. Então nós somos um milagre de Jesus. E esse milagre tem que permanecer firme com Jesus, adorando ao Senhor na vida da sua santidade. Olha para a luta, nosso problema. Ou só o problema vem, louva a Deus, glorifica o nome do Senhor. Que apega mais com Deus, olha mais, busca mais a fé, que esse problema vai embora e a doença vai embora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bate palma bem alegre para Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor chamou aquela pessoa, aquela geração incrédula, a geração má, né? Porque geração má que estava ali ouvindo o Filho de Deus ali, adiante deles é aquele povo má, de coração má, não aceitava a Jesus como Filho de Deus. Então eles têm um coração má, povo incrédulo que não acreditava no Filho do próprio Deus Todo-Poderoso. Então Jesus falou, não precisa fazer mais outro milagre, senão o milagre de Jonas que já foi feito. E Jesus, com autoridade, falou que ele não precisava fazer mais milagre nenhum para que eles acreditassem, que ele sabia, tinha certeza que ele veio do céu para cumprir uma na terra, e era filho de Deus, não tinha que mostrar para ninguém, testemunho para nenhum fariseu incrédulo, que ele era filho do Todo-Poderoso. Porque ele era rei, era poderoso para fazer os milagres que ele fazia todo lugar. Aquele povo vendo aquele
natureza. E esses olhos, essas mãos que você está pegando, é de quem te deu? A natureza. Eu falei para ele, e também essa voz que você estava tão empolgado que Jesus quem te deu? Ele falou, não sei. Eu falei para ele, esse olho que você está enxergando, quem te deu? Tudo que você tem no teu, esses olhos, eu falei com ela, uma coisa eu falei com ela, esse olho não é teu, esse fogo de vida também não é teu, essa voz que fala também não é tua. Por que não é minha? Porque a hora que Deus quiser fechar teu paletó, aqui mesmo ele para teu fogo, você cai aqui dentro sem nada. Porque é tudo ele que te deu. E se você quiser, ele para aqui mesmo, fecha a tua boca e você perde tudo. Fecha o teu coração, fecha tudo. É mesmo? Falei exatamente. Mas a senhora passou, e estou vendo a sua abrindo a boca para falar o que não deve, então eu arrependendo. Então para de falar da palavra de Deus, para de falar que eu não acredito em Deus, que tudo que tu tem, só não teu pecado. Mas o fogo de vida é de Deus, e Deus colocou a fogo de vida. A tua mão que tu pega, foi Deus que deu oportunidade, teu pé que tu anda, foi Deus que deu oportunidade para tu andar. O ar que você respira é de Deus. O coração que bate dentro do teu peito é de Deus. Se ele quiser fechar agora, ele fecha para tudo. E acabou você. Só cai tua copo gelado por elete. Até a misericórdia, eu não sabia que era assim. Eu falei, então não vai pensar bem. Então, respeita mais a Deus e respeita mais o povo de Deus. Vai para bem alegre para gente. E o Senhor não é humano, o Senhor é Deus, Deus Todo-Poderoso. E tudo que nessa terra foi Ele que criou, não o pecado. O pecado não pertence a Deus. O pecado é o teu inimigo. Mas até o inimigo foi Deus que criou. Sabe por que Deus criou? Porque ele se rebelou contra Deus. Ele queria ser mais do que Deus. E ninguém é mais do que Deus. E Deus criou, permitiu, criou ele nasceu no inferno. Criou o inferno, criou ele e jogou no inferno no lugar dele. Porque ele desobedeceu a Deus. E mesmo assim somos nós. Se nós não obedecer a palavra de Deus, não se andar certo no caminho do Senhor, pode estar 50 anos na igreja. No grande dia vai perecer. Porque o Senhor vai perecer. Porque o Senhor diz: seja crente como eu sou crente. Cristão, deixar o mundo de pecado e passar a servir em Cristo e verdade. Porque ninguém fica na casa de Deus de engano, pensando que está enganando Deus, porque ele engana a Deus. A Deus ninguém engana. Pode cavar um buraco e entrar lá embaixo. A sua palavra que você fala, Deus de lado, você de lá debaixo da terra, se você estiver no mundo debaixo da terra, Deus ouve a tua voz lá de cima, escreve o que você falou, o que você pronunciou. Então Jonas desobedeceu a Deus, mas Deus deu milagre de Jonas. E louvado seja Deus, está fazendo milagre nessa noite, conforme a vontade do querido Senhor. Porque nós não mandamos de Deus, quem manda em nós é Deus que manda em nós. É o Senhor que vem em nós. Nós somos ser vivente criado por Deus. Porque senão não estava aqui. Se não fosse Deus, não existia. Então Deus deu essa graça para que nós hoje estivéssemos aqui, pessoas convertidas na palavra do Senhor e ouvindo a palavra de Deus. E meus irmãos, não vão olhar para o mundo, vão olhar só para Jesus. Porque o único certo e fiel é Jesus Cristo. E se nós olhar para Ele, nós nunca vamos errar. Nós vamos sempre caminhar na linha reta. Que é Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Tem muitas pessoas que falam que é ateu, que não acreditam em Deus. Tem muitas pessoas que têm, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus,
Porque o Senhor me levou lá em espírito, o Senhor me levou lá em espírito, no inferno. Fui no inferno em espírito, não desejo para nenhum. Aquele que diz que é meu inimigo, não desejo Pedro para aquele lugar. Porque é lugar de tormento e dor, e sofrimento. Onde o bicho nunca morre, o fogo nunca para. É sofrimento. E não desejo para ninguém para aquele lugar. Então a irmã falou para mim, eu falei, o céu, Jesus vai descer na terra, vai. Até os